Dia ensolarado. Veículos trafegam por uma estrada. Cruzam o pórtico da cidade de Leopoldina. Bem-vindos a Leopoldina, uma cidade que transcende o tempo, onde cada rua, cada esquina é entrelaçada com histórias que moldaram e definiram gerações. É aqui, neste espaço especial do Brasil, que encontramos um mosaico de vidas, um tecido humano que se desdobra ao longo do tempo. Vista aérea do Morro do Cruzeiro com a cidade abaixo. Vista aérea da Catedral de São Sebastião. Estamos prestes a embarcar em uma jornada singular, um olhar íntimo sobre as vidas de pessoas plurais que, de alguma forma, encontram sua essência em Leopoldina. Essa é a história de um povo, de suas raízes profundas e dos laços que unem esta comunidade, não apenas geograficamente, mas também emocionalmente. Vista aérea do Conservatório Estadual de Música Lia Salgado e da Praça Félix Martins. Aqui, cada família é um capítulo, cada rua é uma página e cada rosto é uma narrativa viva. A diversidade é a tela em que essas histórias se desenham, uma tapeçaria de experiências que formam a identidade única de Leopoldina. Um rapaz sobe a escadaria em direção à Catedral de São Sebastião. Mergulharemos nas vidas que se entrelaçam com suas ruas históricas, testemunhando a importância dessa cidade para aqueles que chamam de lá. Uma celebração de Leopoldina, sua gente e a magia que ela imprime naqueles que a conhecem. Vista aérea da Cachoeira Poeira d'Água. À esquerda e à direita, árvores frondosas. Vista aérea do monumento à Princesa Leopoldina, uma estátua de bronze em tamanho natural. Ao redor da estátua, numa rotatória, veículos trafegam. A tela escurece. Se você nasceu ou cresceu em uma cidade pequena, com certeza você já ouviu aquela pergunta: você é filho de quem? É quase um código de identidade por aqui. Um rapaz de óculos em uma praça senta num banco. Não é só sobre ser da mesma família, mas é toda uma teia de histórias que se misturam nas ruas estreitas e nas praças conhecidas. O rapaz fica de pé e caminha. Essa pergunta tão simples guarda muitas histórias. É como se cada resposta fosse um pedaço de um quebra-cabeça que forma a vida da gente aqui na cidade. O rapaz é branco, cabelo castanho e curto. É um jeito de conectar as pessoas, um convite para compartilhar não só sobrenomes, mas histórias que tornam cada um de nós únicos nesse lugar pequeno, mas cheio de vida. Ele sorri. Mas afinal de contas, você é filho de quem? A tela escurece. Numa sala, uma mulher de cabelo afro senta numa cadeira. Em outra sala, um rapaz de barba se senta. Num ginásio esportivo, um senhor de óculos se senta. Numa sala, um rapaz de cabelo liso se senta. À beira de uma piscina, um homem de cabelo branco se senta. Numa sala, um homem de cabelo preto sorri. O meu nome é Aldemar Brasil Montenari. O nome dos meus pais, meu pai é Neio Lúcio Montenari e minha mãe, Lur Marcília Paz Brasil Montenari. Meu nome é Pedro Henrique Lucas Altef, filho de Kátia Valéria de Freitas Lucas Badaró e Oberdão Marinato Badaró. Meu nome é Daniel Andrade de Almeida. Meus pais se chamam Jessé Soares de Almeida e Shirlene Andrade de Almeida. Meu nome é José Dimas de Souza. Meu pai, Antônio Ferreira de Souza, o apelido Totó em Guerra. Minha mãe, Maria do Carmo de Souza, apelido Carmelita, é também da família Carraro. Meu pai era da família dos Guerras. São famílias muito famosas na nossa cidade, enormes. Meu nome é Raquel e eu sou filha de Tereza e Ismael. Meu nome é Hudson Rodrigues de Jesus, sou filho da Maria da Penha Rodrigues de Jesus e do Valdemir de Jesus. Sobre fundo preto, em letras brancas, Vivência em Leopoldina. Como é a sua história e a da sua família com Leopoldina? Então, eu morei na Serra dos Netos até meus 17 anos. Meu pai tinha um sítio lá na Serra dos Netos e nós, filhos, morávamos com ele lá até os 17 anos.
Daí que nós viemos para a nossa cidade de Leopoldina. José Dimas, professor de capoeira. Cidade. E daí que eu comecei a estudar aqui em Leopoldina. Foi onde eu comecei a praticar capoeira aqui em Leopoldina com meus 17 anos. Então foi uma história muito interessante. Eu também formei técnico em contabilidade, trabalhei em escritório de contabilidade. Depois também fui oficial de justiça 1 ano. Depois eu fui para a Defensoria Pública. Foi onde também eu fui comissário de menor, entendeu? Fiz boas atuações, graças a Deus. E eu já estou aposentado pela Defensoria Pública, mas continuo dando aula de capoeira. A minha vida cotidiana é o meu trabalho hoje com as minhas 2 filhas que eu tenho, né? Uma de 8 anos e uma de 15 anos, no meu 2º casamento. Mas graças a Deus também tenho uma netinha e um netinho com meu filho do meu 1º casamento. Então hoje eu cuido muito das filhas, né? Sou muito amigo da esposa Patrícia, né? Então assim, e dou aula de capoeira também de segunda a quinta-feira para as crianças, para adultos. Então a gente tem esse trabalho e sou juiz de paz até hoje também. Faço os casamentos de Leopoldina aqui no cartório. Então assim, eu já estou aposentado da defensoria, então já estou mais tranquilo. Mas a capoeira é o meu esporte favorável e é o que faz muita parte da minha vida. Então, graças a Deus, eu trabalho bastante aí. Num salão, José Dimas e os alunos de capoeira. Dimas é branco e aparenta cerca de 60 anos. É calvo, cabelo e cavanhaque brancos. Numa roda, Dimas e parte dos alunos marcam o ritmo com palmas. A turma é formada por adultos e crianças. Usam camisas brancas. Na parte de trás das camisas, em letras coloridas, Capoeira Mestre Dimas. Na roda, 2 homens tocam berimbaus. Uma mulher toca atabaque. Sorridentes, 2 rapazes vão para o meio da roda. Agachados, eles aguardam. Tocam as mãos e ficam de pé. Jogam capoeira. Alternam chutes no ar. Gingam. Um dos rapazes se agacha e se esquiva do chute do colega. Se esquiva novamente e dá chutes no ar. Outro rapaz vai para o meio da roda e substitui um dos capoeiristas. Alterna chutes no ar com o colega. Os 2 capoeiristas aumentam a velocidade dos chutes. A tela escurece. A história da minha família e a minha história... Oldemar Montenari. A minha família, que é a família Montenari, aqui em Leopoldina... Ex-vereador. Ela é uma família muito envolvida na doutrina espírita, né? Uma família que ficou conhecida através da doutrina espírita, primeiramente. Por causa do meu avô, que se chama Oldemar, né? Oldemar Montenari, que foi um grande baluarte da doutrina espírita aqui em Leopoldina, né? E na época, né, ele criou, na década de 60, imagino eu, ele criou a campanha do quilo, né, que a miséria era muito grande naquela época, muito maior que hoje. Então ele criou a campanha do quilo para estar arrecadando alimentos, e esses alimentos eram distribuídos lá no Centro Espírita Amor ao Próximo para essas famílias carentes. A fachada do centro. Só que aí ele percebeu que muitas dessas pessoas não tinham condições de fazer comida em casa, cozinhar, não tinha fogão, não tinha fogão a lenha, não tinha nada. Então ele criou a sopa, né, que é um tipo de uma cozinha comunitária dentro do Centro Espírita Amor ao Próximo, que no começo foi sopa e depois começou a ser servido comida, diariamente. Arroz, feijão, carne, legumes, essas coisas, como acontece até hoje. Só que hoje é de segunda a sexta. Antes era de domingo a domingo. Até pouco tempo foi assim. E depois que meu avô desencarnou, faleceu, né, eles homenagearam então aquela cozinha do Amor ao Próximo de sopa da fraternidade Oldemar Montenari. Meu avô era muito amigo do Chico Xavier, né, que foi uma figura muito ilustre no nosso país, por causa da doutrina espírita também. E ele tinha alguns destaques, não só nessa questão desse trabalho social, da caridade, mas também através da sua mediunidade, né? Muitas pessoas enfermas ou então com algum desequilíbrio espiritual ou psíquico o procuravam, né? E
e ele conseguia ajudar, através da sua mediunidade, ajudar essas pessoas. Meu pai, né, minha tia Elizabeth, a minha tia Lívia, o meu tio Luiz Carlos Montenari. Fotos. Então frequentavam ali o espiritismo também por causa do meu avô. Chegaram a morar nos fundos do Amor ao Próximo, a casa ali, depois que eles vieram aqui, se mudaram para Presidente Carlos Luz, onde o meu tio, até o seu desencarne, viveu. A minha tia Elizabeth também foi uma figura muito importante aqui na cidade, também através da doutrina espírita, né? Ela criou a COGEL, que é a Confraternização de Jovens Espíritas de Leopoldina, em 1981, se eu não me engano, 1981. Esse encontro de jovens acontece no Carnaval, né? Como tem na Igreja Evangélica também, na Igreja Católica. E para essas pessoas que não querem, né, vivenciar aquele momento do Carnaval, vão para esse retiro espiritual. E funciona até hoje, já há muitos anos ali no CAIC. A minha tia também era poetisa, né, ganhou alguns concursos Augusto dos Anjos, fez muita poesia. Tem até a Zezé Salles, a Maria José Salles Fernandes, que hoje é a diretora lá do Museu Augusto dos Anjos, né? Publicou um livro... A fachada do museu. Atrás, né, contendo as poesias da minha tia. Então, assim, foi uma personalidade importante aqui em Leopoldina também, Elizabeth Montenari, né? E através da sua força também, principalmente com os jovens, acolhia esses jovens que tinham algum problema, né, para a doutrina espírita, né? E minha tia dava palestra para todo lado, inclusive no estado do Rio de Janeiro. Então, assim, foi uma pessoa bastante conhecida no movimento espírita e particularmente em Leopoldina. Meu pai saiu daqui muito cedo, foi estudar muito cedo, ainda, né, adolescente para jovem, em Juiz de Fora, depois foi trabalhar no Rio de Janeiro. E a minha mãe é de Recreio, né? Meu pai conheceu minha mãe em Recreio, se casaram, foram morar no Rio, do Rio foi para Bahia, Salvador, e lá eu nasci em Salvador, eu e minha irmã, né? Eu tenho uma irmã que é mais nova do que eu, 2 anos e meio, e ficamos pouco tempo em Salvador para o Rio. Odemar sorri. Depois que eu formei, né, em fisioterapia, eu vim para Leopoldina. Então a minha história com Leopoldina sempre foi desde a infância, porque mesmo meu pai morando no Rio, mesmo quando meu pai morou na Bahia, depois no Rio, meu pai sempre estava aqui em Leopoldina. Quando foi para o Rio, então era todo final de semana, 15 dias, feriado, férias, eu passava em Leopoldina. E eu sempre me encantei, né, com Leopoldina pela sua simplicidade, pela sua beleza. Leopoldina sempre foi uma cidade muito bonita, né, as pessoas muito agradáveis, né? E depois que eu me formei em fisioterapia, eu tinha 24 anos de idade, eu consegui então me mudar em definitivo para Leopoldina. Estou aqui até hoje eu tenho 41 anos de idade, né? E exerço minha profissão desde que eu mudei para cá, constituí a minha família aqui, né? Entrei no mundo da política também. Eu vim para Leopoldina em 2007, em 2009 já estava afiliado no Partido dos Trabalhadores de Leopoldina. Fui eleito vereador em 2012, né? E estou aí participando, militando, né, nas causas aí sociais, nas causas da esquerda, dos partidos trabalhadores, até hoje, né? Noite, numa quadra, Odemar sorridente com as mãos sobre os ombros de um homem e de uma mulher. 2 meninas seguram a bandeira de Minas Gerais, outras 2 seguram a bandeira do Brasil. Em frente a um ginásio poliesportivo, Odemar sorri e dá tchau. Dia, sorridente, Odemar diante do restaurante popular de Leopoldina. No interior, sentadas à mesa, pessoas almoçam. De pé, uma cozinheira monta um prato. Na área externa, carros e motos estacionados em frente ao restaurante. Numa rua, uma mulher fala com Odemar. Ao lado da mulher, uma senhora. Odemar aperta a mão das 2. A tela escurece. Me conta um pouco sobre sua história de vida, onde você nasceu, como você chegou aqui em Leopoldina. Rapaz, eu sou um menino que nasci em 1990. Falo menino porque a gente tem que ter o espírito de jovem. Pedro Altef, lutador. Nasci em 90 na cidade de Vitória, Espírito Santo. Em 1994, eu sofri um acidente em Vitória, onde meu pai veio a falecer e os médicos me deram como morto. Ninguém deu expectativa de vida para mim. Me deram 1 hora de vida, falaram que eu nunca mais ia andar, eu fiquei cego de um olho e... Zero expectativa. Nesse meio tempo, minha mãe conheceu o Oberdan, que é o meu atual pai,
E a gente veio para Leopoldina, Minas Gerais, onde eu consegui me reerguer, vamos falar assim. Reerguer talvez é muito forte, porque eu não caí, certo? Mas eu consegui fazer o meu nome aqui, consegui fazer a minha carreira aqui, consegui ter o meu emprego aqui e ser essa pessoa que eu sou hoje. Me fala sobre um pouco do seu dia a dia, suas atividades cotidianas aqui em Leopoldina. Cara, eu trabalho com meu pai na loja de imóvel e também pratico Muay Thai e sou lutador de Muay Thai. Eu me tornei... Tem 2 anos que eu pratico Muay Thai, na academia do Rodrigo, WFT. Eu me tornei o único atleta deficiente físico da região, paralímpico, na verdade, né? E também dou aula para todos os tipos de pessoas, não só paralímpicos, mas para pessoas que não são paralímpicas também. E luto. Luto para fora e luto na cidade também. Num ringue montado no meio de um ginásio, Pedro luta com um homem. Usa luva vermelha na mão direita e bermudão preto. Pedro é um rapaz branco de cabelo castanho e liso. Tem atrofia na mão esquerda. Com a guarda alta, o adversário se protege de socos de Pedro. Contra-ataca com um soco e um chute. Na arquibancada do ginásio, pessoas gritam e batem palmas. O juiz se põe entre os lutadores e encerra a luta. Pedro mostra o nome Caio escrito na frente do bermudão. Ele e o adversário apertam as mãos, erguem os punhos e se encaram. Os lutadores se abraçam. Sorridente, o adversário ergue o braço de Pedro. Os dois caminham pelo ringue sob aplausos do público. O juiz da luta pendura uma medalha no pescoço de Pedro. Outro homem abraça o lutador. Outro põe uma coroa dourada na cabeça de Pedro. Pedro põe óculos escuros. Ele se posiciona entre membros da equipe de organização da luta. A medalha entre os dentes. O adversário se posiciona ao lado e faz pose com os punhos erguidos. A tela escurece. A minha história aqui em Leopoldina com minha família Daniel Almeida. é uma história muito bonita. Na época que a gente Pedagogo. morou em Juiz de Fora, né? E lá em Juiz de Fora eu ia só na igreja, casa, né? E tem uma época, minha mãe sentiu de Deus para voltar para a cidade de Leopoldina. E com isso a gente pôde voltar, meu pai aposentou, né? E a gente pôde voltar para Leopoldina. E aqui em Leopoldina eu fazia de tudo, né? Eu vou na igreja sozinho. Eu vou no conservatório, lá eu faço aula de música, né? Lá eu faço aula de bateria, de flauta doce, né? Aqui em Leopoldina eu faço de tudo aqui em Leopoldina, né? Eu encontro com meus amigos, sábado à noite eu saio, né? Sozinho também, então assim, eu tô em família aqui em Leopoldina. Eu me encontro no lugar assim, aqui é o meu lugar. Eu sempre gostei aqui dessa cidade. Num salão, Daniel sorri e caminha. O rapaz é branco, de cabelo liso e castanho, tem síndrome de Down e aparenta cerca de 35 anos. Num palco, garotas andam em círculo. Holofotes emitem luzes intermitentes. Cortinas se fecham. Noite, ao ar livre, Daniel sentado diante de uma bateria. Com as baquetas nas mãos, faz movimentos rítmicos no ar. No salão de uma igreja, conversa com uma senhora. Caminha diante do púlpito. A tela escurece. Bom, a minha história é que eu sou carioca, natural do Rio de Janeiro. Raquel Aguiar. Nasci e cresci lá, morei durante 23 anos. Professora. E no início de 2020, eu
devido à violência no Rio de Janeiro, acabei me mudando para Recreio, Minas Gerais, e fiquei morando ali durante um tempo. E depois eu vim parar aqui em Leopoldina. Então, eu escolhi Leopoldina para ser a minha cidade, para poder viver, porque eu gostei, né, do clima de interior, de cidade mais pequena. E só que ali em Recreio, né, eu falo ali porque é uma cidade vizinha, estava pequena demais. Então eu queria ter uma sensação de estar numa cidade um pouco maior, mas não tão grande como o Rio de Janeiro. Uma cidade que ainda tivesse esse gostinho de cidade interiorana, pequenininha, né, que você consegue conhecer as pessoas, consegue ter essa troca. E foi por conta disso que eu resolvi me mudar para Leopoldina. Eu trabalho como professora, eu sou formada em Química, então eu trabalho lecionando, né, aulas de Química e alguns conteúdos também da área de Ciências para os alunos do ensino médio das escolas de tempo integral aqui em Leopoldina. Sentada em uma cama, Raquel lê um livro. Sobre uma bancada, 3 pilhas de livros lado a lado. Em frente à escola estadual Professor Botelho Reis, Raquel dá um leve sorriso. É uma moça negra de cabelo cacheado e volumoso. A tela escurece. Olha, minha história com Leopoldina começa em 1986. Eu sou natural de Coronel Fabriciano, treinava natação pela USIPA, um clube lá de Patinga, e na minha primeira grande competição, Hudson Rodrigues. Estamos aqui em Leopoldina para disputar o troféu Mendes Júnior no Esporte Clube Juiz de Fora. Secretário de Esportes. Em 1986. E aí nós paramos lá na LAC, né, para fazer um lanche, e me impactou, 2 coisas me impactaram. A primeira foi o Morro do Cruzeiro, que eu achei extremamente incrível quando nós paramos aqui, e depois o mapa que estava desenhado na parede com as rodovias de Minas Gerais, além do misto quente, o melhor misto quente que eu já comi na vida até então. Eu tinha 12 anos de idade, né? 8 anos depois, quando eu fui estudar na Universidade Federal de Viçosa, lá eu conheci a minha esposa, e naquela rodinha de dinâmica das pessoas se apresentarem, quando ela me disse que era de Leopoldina, eu me recordei então desse fato, né, dessa parada que nós fizemos aqui em 1986, e a partir daí, logo depois a gente começou a namorar, a partir daí eu comecei a vir mais a Leopoldina, me encantei com a cidade, e eu resolvi, era aqui que eu queria viver, e é aqui que eu amo viver, adoro viver em Leopoldina. Eu sou professor de natação, treinador de natação, também sou professor de educação física em escola, também já fui professor na universidade, na Unipac, na Faculdade de Educação Física. Atualmente também trabalho na prefeitura exercendo o cargo de secretário de Esporte e Lazer. Dia. Uma grande piscina. Sobre uma bancada, estatuetas e troféus. As águas da piscina têm ondulações suaves. Numa área externa, em uma placa, Secretaria Municipal de Esporte e Lazer. Num ginásio, Hudson fala ao microfone. Sobre fundo preto, em letras brancas, inclusão. Como é ser pai do Daniel? Como é ser agora é muito fácil. Gessé Soares. Muito prazeroso. Mas quando a gente teve a notícia de que ele tinha síndrome de Down, a gente não sabia nem o que era síndrome de Down. A gente sabia que tinha crianças com aquele tipo de aparência, mas não sabia que aquilo se chamava síndrome de Down. E na época também era uma coisa muito... não tinha muito... trabalho, muitos programas para criança com síndrome de Down. As crianças com síndrome de Down eram colocadas sempre à margem, não tinha também a lei da inclusão, as crianças só pensavam em trabalhar com ela a parte de sociabilidade, mas o Daniel foi uma bênção muito grande para nós, porque a gente havia fundado uma escola preocupado com a minha filha. Gessé olha para baixo. E quando ela fez uns 4 anos que a escola começou a funcionar, nasce o Daniel.
que, para mim, aquela escola foi feita para ele. Porque no momento, até aquele momento, não tinha nenhuma escola que podia aceitar o Daniel. E aquela escola foi a escola que aceitou o Daniel, que os professores prepararam para poder trabalhar com ele, e ela se tornou a primeira escola inclusiva aqui em Leopoldina, o Instituto Metodista Arca de Noé. Então, eu vi assim, foi um desafio muito grande quando a gente soube do Daniel que ele tinha síndrome de Down, mas Deus abriu muitas portas para ele, de tal maneira que ele se tornou uma pessoa assim bastante independente, conseguiu cursar o ensino fundamental, fez o primeiro na Arca de Noé, depois fez o ensino fundamental na Escola Salgado Lima, depois fez em Juiz de Fora, na Escola Fernando Lobo, uma escola estadual, e depois ele fez o magistério e depois ainda fez a faculdade. Então, assim, foi muitas bênçãos. Eu acho que, a princípio, o pai, quando recebe a notícia que a criança tem síndrome de Down, ela fica leva um choque. Mas a gente recebeu essa notícia aos poucos e o Daniel, ele foi muito abençoado e tem sido uma bênção para a gente. Hoje é muito bom ser o pai do Daniel e a gente poder usufruir da bênção que ele é para a nossa vida. Não foi difícil ser mãe do Daniel. Sirlene Almeida. Por causa da minha família, que foi muito acolhedora, né? Encarou tudo com naturalidade, meu marido, e me ajudou bastante. Se você tivesse uma dica para dar para pais que têm meninos com deficiência ou, né, alguma síndrome, qual dica seria? Sirlene sorri. Em primeiro lugar, eu acho que eu diria a fé, porque eu ouvia muitas pessoas falarem comigo. Se Deus confiou esta criança nas nossas mãos, é porque é um privilégio. A gente tem uma missão e uma missão que Ele colocou nas nossas mãos, porque Ele confiou em nós. Então, essa fé nos ajuda muito. Eu acho que é fundamental. E assim, eu vejo que hoje em dia, muitas pessoas me conhecem como sendo o pai do Daniel. Gessé Soares. Então, eu vejo nisso que o Daniel está bem assim, entrosado, né, na sociedade, bem assim, colocado, né, no meio do povo aqui de Leopoldina. E também ele era assim quando a gente morava em Juiz de Fora, né? E eu vejo que hoje tem ainda os probleminhas, né, da inclusão, mas tem sido cada vez melhor. Aqui em Leopoldina, então, eu acho que tem sido ótimo para o Daniel. Como é ser o pai do Pedro? Quais são os desafios, as alegrias do dia a dia? O pai do Pedro foi um presente de Deus, na verdade, né? Porque o Pedro é uma pessoa muito especial e ele tem muita qualidade, poucos defeitos. Como todos nós somos cheios de defeitos, né? Mas o Pedro é um menino muito carinhoso, muito amoroso. Oberdan Marinato. Ele é uma pessoa muito assim alegre, entendeu? E ele superou a dificuldade dele todinha. E a gente tem o maior prazer de estar do lado dele, porque ele foi mais que vencedor, né? A luta que ele teve um acidente com 4 anos de idade, passou por muita dificuldade, voltou a andar, voltou a falar. E é isso que Deus preparou para nós, entendeu? Um presente de Deus. Eu acho que o mais importante é a alegria que contagia nele. Logo depois do acidente do Pedro, nós percebemos que a família toda teria que, Kátia Valéria, passar por uma mudança para incluir o Pedro. mãe do Pedro. Né, para que ele tivesse melhor condição de vida possível. E Vitória é um centro grande, né? E ele ficaria muito limitado,
né? Por ser um centro grande, ele não poderia ir a um shopping, à praia, um cinema sozinho. Então, eu já tinha decidido que eu ia mudar para uma cidade menor, onde ele pudesse ser mais livre. Nisso, eu conheci um rapaz daqui, com quem eu me casei e viemos para cá. Não sabíamos se ia dar certo, né? Mas, graças a Deus, deu muito certo. Passamos por algumas dificuldades no início, principalmente com escolas que não aceitavam, os amigos, né, que criticavam, que tinham curiosidade até, né, porque criança tem curiosidade. Mas ele nunca desistiu e ele sempre se impôs, né? Ele sempre levou tudo muito na brincadeira, ele sempre se impôs e rapidamente os leopoldinenses abraçaram ele, entendeu? E ele se sentiu muito à vontade aqui. E ele não pensa em sair de Leopoldina nem para passear, nem para passear. A vida dele se resume em Leopoldina. Aqui ele encontrou o esporte, né, que ele ama. Ao ar livre, Pedro treina Muay Thai com outro rapaz. Muito importante na vida dele. E através do esporte ele fez muita amizade também, né? E hoje ele é um cidadão leopoldinense, né? Recebeu o título de cidadão leopoldinense, que foi a maior felicidade para ele. Pedro hoje é uma pessoa realizada por causa de Leopoldina, né? Por estar morando aqui. Kátia sorri. Sobre fundo preto em letras brancas, herança. Numa sala, sentados num sofá, Oldemar Montenari e um senhor de cabelos brancos. De pé, o senhor segura um porta-retratos. Sobre uma mesa, foto de um casal de noivos. Sentados no sofá, Oldemar e 3 crianças riem. Aí eu me emociono. Sozinho no sofá, Oldemar chora. Desculpa. Fecha os olhos e franze as sobrancelhas. Eu lembrei de uma situação muito interessante, né? Muito bonita, inclusive. Abre os olhos. A minha avó, ela é uma pessoa muito caridosa também, né? Eu não falei dela aqui porque ela era aquela pessoa mais, né, que ficava mais em casa, né? Aquela coisa toda assim, mas ela seguia o mesmo ritmo da família toda, assim, né? Ela inclusive, gostava de rezar as pessoas iam lá pra ela rezar, sabe? Aquelas rezas que a gente sabe de mal olhado, você tá com mal olhado, né? Aquelas coisas de antigamente da roça, então ela sabia rezar. Todo morador de rua ou andarilho que passava lá, ela dava um prato de comida, pedia, ela fazia o prato de comida, entregava para ele lá, eles comiam lá na varanda lá de casa, tinha aquela varanda. Hoje não tem mais a varanda porque mudaram lá na estética da casa, mas tinha uma varanda. E eu não conheci meu avô, né? Meu avô não conheceu nenhum dos netos. Ele faleceu muito jovem, muito novo, 63 anos, não chegou a conhecer nenhum neto. Então, assim, ela falava assim, ninguém passa fome na casa de Oldemar Montenari. Então ela falava muito isso. Então qualquer pessoa que pedisse comida, ela enchia o prato de comida, entregava lá, a pessoa sentava lá na varanda, comia, às vezes comia até de colher mesmo, né? Que esse pessoal de rua normalmente não liga para esse negócio de garfo, né? Comia, e aí depois devolvia o prato, ela lavava o prato, deixava o prato guardadinho, se outra pessoa passasse. Então uma coisa que me marcou, ficou na minha memória, né? E é muito bonito isso, né? Assim, ela falava isso, assim, na casa de Oldemar Montenari, ninguém sai daqui sem comer, sem comida. Se pediu comida, vai ter comida. Então minha avó sempre foi isso assim. Mesmo depois que meu avô partiu, ela de alguma forma, do jeitinho dela, manteve, né, o legado dele. Oldemar com lágrimas no rosto. E a minha tia do jeito dela, o meu tio do jeito dele. Então assim, é uma família mesmo que parece que veio destinada, né, para essa questão social, de ajudar as pessoas, cada um do seu modo, do seu jeito. O pai foi um homem que marcou presença, né? Como o Oldemar falou aqui anteriormente, um homem muito bom, que ajudou o próximo, tinha um coração que não cabia naquele peito. Neio Montenari, pai do Oldemar. É uma pessoa que marcou presença aqui mesmo, com bastante trabalho espiritual, material, né? Principalmente a campanha do quilo, que eu fiz parte da campanha do quilo da época, jovem, né? Fazia parte da campanha do quilo e ajudei muito dentro do possível. Como é ser pai do Oldemar? É uma pergunta que eu fico feliz, que eu posso falar um pouco sobre esse grande homem que hoje não é só do Itabaiú, como pessoa também.
Aldemar marcou muito a presença também, me correspondeu às minhas expectativas como primeiro filho homem, né? Que sempre nós temos essa mania de querer que o filho primeiro seja homem. Neio sorri. E a segunda foi a Ive, né? Que é maravilhosa também. Mas Aldemar foi assim uma surpresa agradabilíssima de todos os sentidos. A alegria, né, de ter um homem com firmeza, com tranquilidade, foi muito bom. Fomos para a Bahia, nasceu na Bahia, foi muito bom ser pai dele, um homem que só aprendeu coisas boas e continua, né? Continua com as coisas boas também. Sobre o fundo preto, em letras brancas, arte e cultura. Olá, tudo bem com vocês? Eu sou Janaína Gentil, 43 anos, 2 filhos, leopoldinense, e sou filha do José Maria Firmino de Souza e Maria Helena de Souza. Então, a arte já vem desde os 3 anos de idade, os culpados foram meus avós maternos, e é isso, vamos levar a arte, muita coisa boa, e bom estar com vocês. Noite, numa área ao ar livre, em um palco, Janaína Gentil canta acompanhada por uma banda. Janaína é uma mulher negra de cabelo curto e descolorido. Diante do palco, o público assiste à apresentação e dança ao som da música. Vivendo com os animais dentro do meu quintal, em contato permanente com as coisas reais, plantando e colhendo frutos naturais. No palco, Aldemar Montenari com microfone em punho. Canta acompanhado por uma banda. Usa camisa preta com estampa da banda Rainbow. O baterista toca e dá um leve sorriso. Aí eu chorei na batizada, menino. Chora, sanfoneiro. Um sanfoneiro toca. Isso é Bruninatão pra tocar o seu coração, menino. No palco, artistas sertanejos se apresentam acompanhados por uma banda. Na pista ainda tem cavalo correndo. O litro de breve já foi o terceiro. Já tá tudo rodando, eu tô pra... Aí, Brasil! Procurando hora pra ligar pra ele. A tela escurece. Leopoldina, uma cidade que pulsa com vida e celebra sua riqueza cultural. Na celebração da cultura local, mergulhamos nos eventos que ecoam a diversidade desta comunidade vibrante. Nesses momentos efervescentes, a cidade se ilumina com festivais que transcendem o ordinário. Das tradições à expressão artística contemporânea, cada evento é um capítulo vibrante da narrativa de Leopoldina. No palco, uma banda de rock. E assim, ao som de risos compartilhados e ao ritmo das tradições, percebemos que, em Leopoldina, cada celebração é mais do que um evento. É um testemunho vivo da vitalidade cultural que une esta comunidade em uma só voz. Dia, vista aérea da Praça Félix Martins. Protegida pelos contrafortes. O Morro do Cruzeiro. Das altas montanhas de Minas, driblando o tempo de maneira ladina, ainda parece menino. O Centro Educacional Maria Luísa Junqueira Ferraz. Sonora verdade. Leopoldina não é apenas um local no mapa. É um capítulo pulsante nas histórias que contamos uns aos outros. É o fio condutor que conecta passado, presente e futuro, moldando identidades individuais que juntas formam o coletivo desta comunidade. Vista aérea da Praça da Bandeira e da Torre da Cruz Queimada. Isso é Leopoldina, sonora verdade, menina gostosa, minha cidade. Vista aérea da Estátua do Cristo. Não apenas um filme, mas um testemunho vivo da força de uma comunidade unida por laços indissolúveis. Leopoldina, você é o coração, a alma, a inspiração. Numa parede, desenhos com pontos turísticos da cidade. Vista aérea do monumento à Princesa Leopoldina. E você? Você mesmo que está me ouvindo aqui e agora. Você é filho de quem? Porque a sua história também conta. E ela faz parte do vibrante mosaico que é Leopoldina.
Obrigado por fazer parte dessa jornada e até a próxima. Em letras brancas, The End. Créditos selecionados. Direção, Júlio de Souza Castro. Roteiro e locução, David Almeida Oliveira. Acessibilidade audiovisual, Videoshack.